Introduzimos agora o módulo de equações lineares e quadráticas. Se você chegou até este módulo e não saltou nenhuma aula ou módulo anterior, significa que você está a passos largos para dominar a matemática e ser um dos melhores no domínio dessa cadeira. Por que é importante entender equações lineares e quadráticas? As equações lineares e quadráticas, elas ajudam o estudante a resolver diversos problemas de matemática. Eu te garanto, no futuro você poderá trabalhar com sucessões, limites e derivadas. Algumas vezes vai ter que anular uma derivada de terceiro grau, y igual a x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 6x, sei lá, menos 6x por aí. Depois, ao derivar essa função, certamente terá 3x ao quadrado mais 2 vezes 4, 8x menos 6. E depois vão te pedir para você anular essa derivada aqui. Para anular essa derivada, você deve ter domínio de equações quadráticas, já que ela é de segundo grau. Algumas vezes vai ter que anular equações do primeiro grau. Então é importante entender as equações lineares e quadráticas, independentemente do seu nível acadêmico. Então, as equações lineares se diferenciam das quadráticas porque elas possuem apenas um x que está elevado a 1, que nem dá para escrever esse 1, né? Então, ficamos com x, por exemplo, mais 2x menos 4 igual a zero. Isto é uma equação linear. Portanto, se temos x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero, aqui sim estamos perante uma equação quadrática, porque estamos perante um trinômio, monômio, binômio, trinômio do segundo grau. E é equação porque temos igualdade quadrática, porque o maior grau do monômio é 2. Quando é que é uma função linear? Para trabalhar com as funções lineares só precisa se isolar x. Veja que, por exemplo, aqui tem x mais 2x. Vai ficar 3x menos 4 igual a zero. Para anular isto, só precisa 3x menos 4 igual a zero. Passa o menos 4 para o outro lado. Fica 3x igual a zero mais 4. Então ficamos com 3x igual a 4 sobre... Não sobre nada, né? Sobre nada. Porque 3x igual a 4. Nesse caso, x é igual a 4 dividido por 3. Então, esta é a solução. Agora, para anular uma equação quadrática, existem procedimentos. Não pode isolar o x porque esse está ao quadrado, esse é 2x. Então, para este processo de equações quadráticas de anulamentos, vamos ver nos próximos vídeos como podemos trabalhar com as equações quadráticas. Para esta aula, vamos fechar com as equações lineares. Então, tendo, por exemplo, 2x menos 6 igual a 9 menos x, por exemplo, para trabalhar isso, o estudante deve perceber que existe o primeiro membro e o segundo membro. Os membros são separados pelo símbolo de igualdade. Então, o que está no primeiro membro deve ser as variáveis, as incógnitas, o x. O que deve estar no segundo membro tem que ser os números, o n, qualquer, um número qualquer. Então, se nos deparamos com uma equação igual a esta, nós temos que perceber, afinal de contas, o que é incógnita aqui, por exemplo. Esse 2x, isso aqui é uma incógnita. Então, esse x também é uma incógnita. Isso aqui tem que ser agrupado, no sentido de estar logo no primeiro membro. Este menos 6 e este 9, eles devem ser agrupados de forma que estejam sempre no segundo membro. Então, vamos lá tentar proceder dessa forma. Então, temos que manter o 2x, porque já está no primeiro membro. O primeiro membro nós verificamos com a igualdade. Então, levamos 2x, mantemos aqui. O menos 6 não vou escrever, porque ele deve sair daqui. Vou tentar recuperar o menos x, puxar para este lado. Então, mas a passagem dele para o outro lado faz com que ele mude de sinal. Então, fica 2x mais x. Igual, que já está aqui, logo no igual encontramos 9, então vamos manter o 9. Agora, o menos 6, ao sair daqui para lá, também muda de sinal, fica mais 6. Nessas condições, 2x mais x, ficamos com 3x igual a 9 mais 6, dá quanto? 9 mais 6, pessoal, dá 15. Então, x vai ser igual a 15. O 3 já estava a multiplicar, passa lá a dividir. Então, ficamos com x igual a 15 dividido por 3 dá 4, dá 5. 15 dividido por 3 dá 5. Então, é assim que calculamos uma equação linear.
não tem nada de especial. O examinador pode até te assustar, colocar às vezes algumas frações. X sobre 2 igual a, sei lá, 3x menos 7. Então, o estudante não pode se preocupar com isto. Ele deve fazer o seguinte. Temos sobre 2. Vamos lá garantir com que ela seja uma expressão sem denominador. Então, esse 2 que está a dividir aqui, quando passa para lá já multiplica. Então, fica com x menos 2 igual a 2 vezes 3 fica 6x. 2 vezes 7 fica menos 14. Agora, esse 6x deve passar para o primeiro membro. Então, mantemos esse x, já estava cá. 6 que o 6 quando passa para cá fica menos 6x igual a menos 14, já estava lá. O menos 2 quando passa para lá fica mais 2. Então, x menos 6x vai ser menos 5x. Igual a menos 14 mais 2 dá menos 12. Agora, x vai ser igual a menos 12 dividido por menos 5, que é igual a 12 dividido por 5. Não podemos simplificar essa expressão. Ficamos com 12 dividido por 5 mesmo. Então, este é o resultado de uma equação linear. Sempre garantir com que o x esteja no primeiro membro. Algumas questões nós temos que sempre prestar atenção. É possível encontrar menos 1 menos x igual a menos 2x igual a menos 3, menos, sei lá, 4x. Eu estou a colocar isso porque isso às vezes atrapalha alguns estudantes. Então, não te preocupe. Esse menos 1 é que deve sair daqui para lá. Ao sair, o que fica é exatamente o menos 2x. Então, mantém menos 2x. Igual. Olha, o menos 3 já está lá. O menos 3 tem que estar no segundo membro. Então, mantém menos 3. Ok? Então, o que muda é este menos 4x, que deve passar para aqui. E esse menos 1 passar para lá. Então, na verdade, a expressão aqui fica este menos 2x. Agora, o menos 4x, como vem para cá, muda de sinal, fica mais 4x. Igual a, depois de igualdade, encontramos o menos 3. Então, menos 3. O menos 1 passando para lá, ficamos com mais 1. Então, menos 2x mais 4x fica 2x. Igual a menos 3 mais 1 fica menos 2. Assim, x será igual a menos 2 sobre 2. Menos 2 sobre 2 dá exatamente menos 1. É assim que calculamos as equações lineares. Agora, se for uma equação linear, alguma coisa não muda de aspecto. Se você tem 2x menos 3 é maior que 5 mais 4x. Alguma coisa vai mudar aqui. Esse 2x mantém, tal como. O 4x quando passa para lá fica menos 4x. Este sinal maior mantém maior. O 5 mantém aqui. O menos 3 quando passa para lá muda de sinal para mais 3, tal como aprendíamos antes. Agora 2x menos 4x dá menos 2x. 5 mais 3 é 8. Agora, o problema é que já você não pode dizer x é maior que o 8 dividido por menos 2. Não. Isso já não é aceito matematicamente. O que você deve proceder aqui? Se o sinal aqui for negativo, sempre que encontrar aqui um sinal negativo, deixa lá marcar, se encontrar aqui um sinal negativo, você deve multiplicar a expressão ou dividir por menos 1. Então, isso vai fazer com que todos os sinais mudem. Então, vai ficar 2x. Esse sinal de maior fica menor, que isto 8 deixa de ser positivo para ser negativo. Assim, x será menor que menos 8 sobre 2. Nesse caso, x será menor que menos 8 sobre 2, dá menos 4. Então, é assim que funciona. Isso sempre vai acontecer se o sinal aqui for negativo. Se não for negativo, não muda nenhum sinal, não precisa multiplicar nada. Então, números menores que menos 4, se você vir aqui no eixo, colocar menos 4, números menores estão desse lado, o intervalo é aberto. Então, o intervalo aberto de menos infinito até menos 4 aberto. É mais ou menos assim que funciona. Um outro exemplo, muito curto, 2x menos 1 maior que 0, 1 menos 2x maior que 0. Assim, fazemos o que? 2x é maior que este menos 1 passa para lá, fica exatamente 1 positivo. Então, fica x é maior que 1 sobre 2, naturalmente. Agora, aqui, fazendo 2x é maior que este 1, ao passar para lá, fica menos 1. Não é isso?
E já não dá para fazer x maior que menos 1 dividido por menos 2, já que aqui tem um número negativo. Sempre que tiver um número negativo, temos que multiplicar ou dividir por menos uma unidade. Então, voltando para o nosso problema, teremos uma situação diferente desta. Teremos o quê? 2x já fica positivo, esse sinal fica menor, esse sinal fica positivo. Então agora já dá para dizer x é menor que 1 dividido por 2. Então dá a ver que os resultados são diferentes. Aqui são números maiores que 1 sobre 2. Então você traçando a reta tendo 1 sobre 2, números maiores estão lá à frente. Enquanto aqui 1 sobre 2, os números menores estão atrás. Então seria aqui x pertence a um intervalo aberto de 1 sobre 2 até mais infinito, ao passo que aqui a solução seria menos infinito até 1 sobre 2 aberto, já que é menor, não é menor ou igual. É assim que funcionam as equações e as inequações lineares. É importante, quando se trata de inequação, prestar atenção no sinal aqui, para ver se tem que mudar dos sinais todos ou não. Passamos para o próximo capítulo, na próxima aula, onde vamos falar muito bem das equações quadráticas e inequações quadráticas.